Fala meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química, e é com muito prazer que eu te convido hoje para assistir a 43ª aula do segundo bloco de aulas, o bloco das aulas de Físico-Química. Se você quiser maiores informações sobre todo o nosso projeto, acesse o nosso site www.quimicadoamigo.com.br e lá você obtém maiores informações sobre os 3 blocos de aula, as dicas do amigo, links interessantes, orientações de estudos e uma série de listas de exercícios as quais você faz o download aí gratuitamente, resolve no conforto do celular, confere com os nossos gabaritos e na sequência a gente posta aí as videoaulas com as resoluções comentadas das listas, tudo isso para que você possa aprender Química de um jeito completo, diferente e 100% gratuito. Essa aula ainda mostra a inauguração da minha lousa nova, isso mesmo, agora temos uma lousinha nova, uma lousa um pouco maior e eu espero que aí agregue qualidade às nossas aulas, às nossas videoaulas, tudo bem? Então qualquer coisa deixa aí nos comentários se vocês acharam bacana essa nossa iniciativa, tudo bem? A gente vai falar um pouquinho na aula de hoje sobre corrosão. A de corrosão é uma continuação aí do nosso assunto de eletroquímica. Nós começamos lá vendo primeiro a ideia de oxidação, redução, os agentes oxidantes e redutores, vimos o balanceamento de equações por óxido redução, na sequência vimos a pilha, né, o conceito de pilha de Daniel, depois nós falamos um pouquinho sobre os potenciais de redução e de oxidação e agora a gente chega aí na parte de corrosão, tudo bem? Essa é a nossa última aula falando aí sobre pilhas, porque na sequência a gente vai falar um pouquinho sobre eletrólise. Tá, e o que é uma corrosão? Se falar para você corrosão é enferrujamento, você vai pensar sempre em um metal, que é no metal ferro. Não é o único metal que vai sofrer uma oxidação, na verdade os metais que são menos nobres, né, os metais que estão aqui antes do hidrogênio, todos eles sofrem oxidação. É que alguns metais, alguns materiais, a oxidação faz uma camada protetora. Quando o material oxida, ele já automaticamente protege. Esse é o caso do alumínio. O alumínio tem uma oxidação que já protege o restante da minha barra de alumínio. Já o ferro não. A ferrugem vai desplacando do alumínio, ela não faz essa proteção. Então quando a gente fala em corrosão, a primeira coisa que a gente pensa é no ferro, né? E o que é corrosão? Corrosão nada mais é, do ponto de vista químico, do que uma oxidação indesejada. Quando ocorre uma oxidação que eu não desejo, eu digo que está ocorrendo uma corrosão. Então ocorreu uma oxidação que eu não desejo, eu digo que está ocorrendo uma oxidação. Eu tentei representar aqui para vocês as equações de oxidação do ferro. Então aqui eu tenho uma lâmina de ferro, tudo bem? Eu tenho a região anódica, a região catódica, que eu tenho uma gota d'água, mostrando que é necessário que tenha umidade e é necessário que eu tenha também oxigênio do ar. O oxigênio do ar vai passar para a água, ele vai ficar dissolvido na água, e o ferro que está aqui na lâmina, né, o ferro que está no estado metálico, ferro metálico, ele vai tender a passar para o estado de oxidação 2 ou 3, ferro 2 e ferro 3. Ou seja, o ferro vai retornar à sua condição original. Uma vez que a gente encontra o ferro na natureza na forma de um óxido de ferro. A gente manufatura ele, reduz ele para ele poder se transformar em ferro metálico, manufatura, usa tudo quanto é lugar, mas na verdade ele gostaria de voltar para o estado original dele. E ele vai tentar fazer isso, basta que eu dê as condições. E quais são as condições? Tem aqui uma gotinha de água, oxigênio do ar, e se essa gotinha de água tiver algum eletrólito, um ácido ou um sal dissolvido, porra, melhor ainda para ele. Então esse processo vai ser acelerado, tudo bem? Como que ocorre esse processo? Basicamente, o ferro que está no estado metálico, ele vai passar para a forma catiônica, ferro 2+, tudo bem? Então ele vai estar aqui dissolvido na gota. O oxigênio, né, o ferro, para acontecer isso, ele sofre uma oxidação, passa de ferro 0 para ferro 2. Ao mesmo tempo, o oxigênio do ar sofre uma redução quando em contato com a água. Então ele vai dissolver na água e vai sofrer uma redução. Então eu tenho oxidação do ferro, redução do oxigênio do ar. Beleza? A gente pode equacionar isso com duas semi-reações, né? A semi-reação de oxidação que ocorre aqui na região anódica, que é o ferro metálico, ou seja, ferro 0, virando ferro 2+ e liberando 2 elétrons. Esses elétrons, lembra na pilha de Daniel que eles têm que fluir por um fio metálico, eles têm que fluir por um metal? Pois é, a própria lâmina metálica serve de suporte para esses elétrons. Então esses elétrons vão fluir
pela barrinha do metal e os íons vão fluir aqui pela gota d'água, tá certo ou não? E esses elétrons fluem para a região catódica. O que vai acontecer na região catódica? Meio mol de O2 aquoso, porque já está dissolvido na água, interage com a água, recebendo esses dois elétrons que vieram aqui da região anódica e vão formar o quê? Vão formar 2OH-, tudo bem? Então, como é que essa reação ficaria aí de forma global? A gente lembra, ó, cancela os elétrons, tudo bem? E aí a gente copia todo mundo que está aí em cada um, reagentes e produtos. Então, como que a gente teria aqui essa equação global? Ó, a gente teria aqui o ferro sólido mais meio de O2 que está dissolvido em água, mais a própria água aqui que está líquida, se transformando em ferro 2+, também aquoso, mais 2OH-, também aquoso. Né? O que você sabe? Que o FeOH2 é uma base pouco solúvel. Então isso aqui vai se juntar e vai formar o quê? Vai formar o Fe. Deixa eu só apagar aqui, o FeOH2, que é um sólido, ou seja, que é insolúvel, tudo bem? Então aqui a gente já começou a formar a nossa ferrugem. A oxidação, né, o ferro 2 aqui, que já estava na solução, ele ainda pode ser convertido em ferro 3, ou seja, ele pode continuar oxidando, né? E aí se eu vou formar mais ferro 3, esse ferro 3 também vai interagir com a hidroxila e vai formar quem? Vai formar o FeOH3, né? Esse sólido aqui, ele é castanho avermelhado, é a cor da ferrugem, tá? A gente pode escrever tanto 2FeOH3 no estado sólido, ou como é mais comum os autores aí escreverem, Fe2O3, pontinho 3H2O, Fe2O3 triidratado sólido, que é a ferrugem, né? O que a gente conhece aí por ferrugem. Então aqui está o processo eletroquímico que ocorre, ou seja, como ocorre a ferrugem? Através desse monte de equações químicas aqui, tudo bem? Quanto mais oxigênio eu tiver dissolvido aqui, maior vai ser a chance de eu formar o Fe3+. Se eu não formar o Fe3+, eu vou parar aqui no FeOH2, mas de qualquer forma, eu vou formar um composto insolúvel, que vai ser a minha ferrugem, tudo bem? Você quer que isso aconteça na sua casa? Você quer que de repente um casco do navio que você está viajando e fazendo um cruzeiro com a tua família, você quer que ele oxide? Evidentemente que não, você não quer que isso aconteça. Então, para que isso não ocorra, a gente vai apelar para os metais de sacrifício. O que é um metal de sacrifício? Metal de sacrifício é um metal que vai fazer a proteção daquele metal que eu não quero oxidar. Existem outras formas de proteção, a gente conhece algumas. Primeira, você pinta o teu portão, você passa uma camada de tinta para que o oxigênio do ar e a água não interaja diretamente com o ferro, e sim interaja com a camada de tinta que você colocou. Tudo bem? Você pode fazer um banho de algum material menos reativo. Por exemplo, as latinhas de refrigerante, elas têm uma camada de estanho. Qual que é o problema? Se você amassar, se você romper essa camada fina de estanho que tem, você vai expor o ferro e vai poder ocorrer aí a oxidação. Tudo bem? Essas são duas maneiras de proteção. A terceira maneira que eu queria discutir com vocês é com o metal de sacrifício. O metal de sacrifício protege o metal que não vai oxidar. E para que ele seja considerado um metal de sacrifício, ele tem que possuir maior tendência de oxidação do que o metal que você está usando. Lembra como a gente determinava essa tendência de oxidação e redução? Olha lá, 12 alunos zoaram Felipe ou Fernando hoje. Cobre, prata e ouro. Sendo que aqui para a esquerda eu tenho os metais mais reativos, ou seja, os que têm maior tendência à oxidação, e aqui para a direita eu tenho os metais nobres, os que têm menos tendência à oxidação. Ora, se eu quero proteger uma lâmina de ferro, qual que é o metal de sacrifício que eu posso utilizar? Ora, qualquer um desses aqui, ó. Eu posso usar qualquer um desses metais aqui como metal de sacrifício. No meu exemplo, qual metal que eu estou usando? Eu estou usando o metal zinco. E aí o que vai acontecer? Eu não quero que o meu ferro sofra corrosão. Então eu coloco uma barra de zinco, eu faço uma proteção com zinco, e quem vai sofrer a corrosão no lugar do ferro? O zinco.
Ora, a oxidação vai ocorrer, isso não tem jeito, mas vai ocorrer com o metal que eu usei para sacrificar, um metal de sacrifício. Nas embarcações, né, tem lá a embarcação do navio, o que eles fazem? Eles colocam barras de magnésio bem ao lado aqui, ó, mergulhado na água do mar. Então, ao invés de corroer o casco do navio, o que vai ser corroído? O metal de sacrifício. E à medida que a viagem passa, eles tiram essa barra de metal que já foi toda corroída e colocam uma barra nova, e aí a gente tem a proteção do material, justamente com o metal de sacrifício. O que você tem que guardar aí na tua cabeça? Que o metal de sacrifício tem que ter um potencial de oxidação maior, então ele tem que ser mais reativo que o metal que você quer proteger. Tudo bem? Se eu quiser proteger o cobre, eu posso usar o ferro. Se eu quiser proteger o ferro, eu posso usar o zinco. Se eu quiser proteger o zinco, eu posso usar, por exemplo, o magnésio. Será mais eficiente a proteção quanto maior for a tendência de oxidação do material que você estiver usando como metal de sacrifício. Tudo bem? Beleza? Então eu vou dar uma licencinha aqui para você copiar essa lousa e eu já volto com um exercício de aplicação. Fala galera, voltamos agora com um exercício onde a gente vai aplicar um pouquinho essa ideia de metal de sacrifício que a gente aprendeu aqui agora nessa aula de corrosão. Então olha lá, filtros de piscinas construídos em ferro são muito afetados pela corrosão. No processo de corrosão ocorre a dissolução lenta do metal, formando íons Fe2+. Tudo bem? A gente vai formar esses íons como a gente já viu aqui na lousa anterior. Com base na tabela a seguir, qual ou quais metal ou metais pode ou podem servir de metal de sacrifício para a proteção dos filtros de ferro? Então vamos lembrar, eu não quero que o ferro oxide, então eu não quero que ocorra essa reação, Fe virando Fe2+, mais 2 elétrons. Eu não quero que ocorra oxidação. Qual foi o potencial que ele deu para a gente? Ele deu o potencial de redução. Ora, se eu quiser pegar esse potencial de redução e transformar em potencial de oxidação, basta eu pegar esses valores todos dados e inverter. Então aqui vai ser mais 2,37, mais 0,44, mais 0,26 e menos 0,34. O que é proteger o ferro? É colocar um metal que tenha mais tendência de oxidar do que o ferro. Ora, um metal que tem maior tendência de oxidação é aquele metal que tem o maior potencial de oxidação ou o menor potencial de redução. Então você pode analisar de um jeito ou de outro, tudo bem? O maior potencial de oxidação ou o menor potencial de redução. Então se eu analisar aqui, ó, o menor potencial de redução é o do magnésio. O maior potencial de oxidação também é o do magnésio. Logo, eu posso concluir que o melhor metal a ser utilizado aqui para proteger o ferro é o magnésio. Por quê? Porque se eu colocar o magnésio vai ter maior tendência de oxidar do que o ferro, em comparação com o ferro. Então, essa reação não vai ocorrer. Por quê? Porque, preferencialmente, quem vai sofrer a oxidação vai ser o magnésio, tudo bem? Então a preferência é para o magnésio oxidar em detrimento ao ferro, beleza? Essa então é uma aplicação do exercício, eu vou dar uma licencinha aqui para que você possa copiar toda a resolução, apesar de ser bem simples, e eu volto para dizer que, infelizmente, mais uma aula aqui no nosso canal chegou ao final, a aula 43, a aula de corrosão, continuando aí as nossas aulas de eletroquímica. Se você chegou até aqui e gostou dessa aula, por favor, clica aí no botão curtir, dê uma curtida, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Se você puder fazer isso pra gente aqui, vai ajudar bastante na divulgação do canal. Se você não é inscrito ainda, por favor, faça a inscrição, não custa nada, clica no sininho, toda vez que a gente postar aí alguma atualização, uma aula nova, você vai receber uma informação. Espero que você tenha gostado dessa aula, que você volte sempre. Se você ficou ainda com alguma dúvida, tem sugestão, crítica ou elogio para o nosso canal, por favor,
deixa um comentário aqui no YouTube mesmo, ou então envia um e-mail para mim aqui no quimicadoamigo@gmail.com, quimicadoamigo@gmail.com. É sempre um prazer receber e responder as suas dúvidas, tudo bem? Então, se você chegou até aqui, eu só tenho que te agradecer e dizer beijo, tchau!